Seja muito bem-vindo ao eClienteCast, tecnologia, marketing digital e um café para bater um papo. Mas o mais importante é o café. O nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento que você possa realmente colocar em prática na sua empresa, pois como dizem, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Eu sou Gustavo Gonzalez, seu host aqui nesse episódio de hoje, e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Flávio Calegari. Fala, Flávio. E aí, Gustavo, tudo ótimo com vocês? O pessoal também, tudo bem? Você tá bom, meu querido? Tudo ótimo. Que prazer recebê-lo no primeiro episódio formal mesmo do nosso podcast aqui, viu, Flávio? Eu fico muito feliz, viu? E a honra é toda minha, né? Poder participar exatamente do primeiro episódio, né? E que responsa. Não, eu estava com muita vontade de montar realmente o podcast, tá dando certo, e aí eu fiz o convite para você e fiquei muito feliz de você ter aceito, viu, Flávio? Eu que agradeço. Hoje a gente vai conversar sobre os famosos cookies, aqueles cookies que aparecem agora em todas as páginas que a gente navega, aparece lá autorização de cookies. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho do Flávio. O Flávio é graduado em processamento de dados com especialização em análise de sistemas. Prepara que o currículo é longo, viu? Mestrado em administração de empresas e cursos de aperfeiçoamento nos Estados Unidos na área de segurança de redes e comunicação de dados. Também desenvolve projetos e coordena equipes de TI desde 86. Aqui entrega a idade, hein, Flávio? Nossa, nem me fala. Atua profissionalmente difundindo metodologias de gestão, certificações da ISO 27001, COBIT, ITIL, governança corporativa, gerenciamento de projetos, Management Cockpit desde 2002. É coautor do livro Gestão de Marketing no Varejo, com o capítulo Data Warehouse, inclusive eu tenho esse livro. Fundador e presidente do Comitê Gestores de TI de Piracicaba e Região, na gestão de 2015 a 2017, e desde 2001 é professor da Escola de Engenharia de Piracicaba, e desde 2019 atua com projetos de adequação à LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados. Em 2020, fundou a Modus DPO, empresa de consultoria e adequação à LGPD e terceirização de DPO, tendo realizado mais de 30 projetos de adequação em diversos segmentos. Seja muito bem-vindo de novo, Flávio, e agora apresente-se você da sua forma, porque o currículo é longo, viu? É que você falou, né? A idade acaba entregando a gente só pelo currículo, assim, só pela data de início dele ali, né? Entregou, né, Mas Flávio? entregou, mas tudo bem, né? Faz parte também do podcast. Bom, eu gosto muito dessa pegada de compliance, de conformidade, desde do começo da minha carreira. É por isso que foi até natural eu migrar um pouco dessa área de tecnologia para algo que tem a tecnologia não só como fim, mas como um dos pilares, que é justamente a parte de conformidade com a LGPD. O Flávio, como família, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, né? A esposa também trabalha ainda aqui, me ajudando uma série de coisas, e trabalha também em universidade, mas é uma família bem regular, comum, né? A molecada está grande já, né, Flávio? Já, né? Uma formada, um fazendo faculdade e a outra para entrar na faculdade. Então, nós estamos assim, né, naquela fase ainda de formação dos filhos, né? Nem fale. Flávio, eu acho que antes da gente entrar na questão pontualmente do tema, que são os cookies, eu acho que seria interessante a gente entender um pouquinho até o que é LGPD, né? A gente aqui na eCliente, como trabalha na área de tecnologia, a gente já sentiu o impacto disso, porque algumas empresas já estavam nos exigindo alguns documentos relacionados à LGPD, né? Me conta um pouquinho, Flávio, como que você começou nessa questão da LGPD? Bom, a LGPD ela é derivada de uma lei europeia chamada GDPR, General Privacy Data Regulation, né? O que é a GDPR, né? Isso aí, num contexto até global, né? Vários países começaram a perceber a necessidade de normatizar a questão de uso de dados pessoais, né? Acho que todos nós aqui, de alguma forma, recebemos ligações telefônicas indesejáveis, somos abordados por e-mail, por WhatsApp,
agora também pelas questões do próprio YouTube, né? Quando você coloca alguma palavra lá, ou você fala alguma coisa perto do celular, ele começa a te trazer no Instagram uma série de informações, ou seja, todos os seus dados pessoais estão sendo coletados de alguma forma por algoritmos ou não, né? Por forma direta. Existe um assédio muito grande. Então, essa lei, a lei europeia, depois outras leis decorrentes da lei europeia, como a própria LGPD no Brasil, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, elas visam justamente normatizar a forma como a qual as empresas podem coletar e tratar dados pessoais. Essa é a grande pegada dela. E isso aí, Flávio, faça uma conexão para mim com aquele. Agora eu vou te colocar numa cilada. Com aquele Ixi, filme Privacidade Hackeada. Você não assistiu esse? esse não, ainda Esse, não. esse é o do Facebook, Flávio. Ah, do Esse, Facebook, sim, já assisti. isso, Verdade, esse, verdade. Eu não estava lembrando do eu nome. falei para você que eu ia te colocar numa encruzilhada. Esse, para mim, foi quando a minha cabeça explodiu esse negócio da privacidade dos dados, Sim, foi com esse documentário do Privacidade Hackeada, né? Porque a quantidade de informações que as redes sociais e alguns aplicativos têm na mão deles é algo absurdo, absurdo. Então, você pega aplicativos de geolocalização, ele sabe cada movimento seu. Os aplicativos de redes sociais sabem tudo que você está falando, né? Então, eu acho que a LGPD, ela justamente está tentando normatizar um pouco como que essas empresas estão usando esses dados. Elas não sim. poderiam estar usando a torto e direito de qualquer forma, né, Flávio? Não, e tem benefícios e malefícios, né? O benefício é aquilo. Hoje, quando você quer, você está lá no YouTube, você pesquisa por alguma coisa, alguma informação lá que você queira de um vídeo, né? A partir daquele momento, os algoritmos eles começam a trazer para você coisas similares àquilo que você pesquisou. Então, é um benefício porque faz você se concentrar nos seus temas, né? Por outro lado, são dados que estão indo para uma série de empresas que querem traçar o seu perfil para invadir a sua privacidade com mais informações sobre algo que talvez você nem precisasse. Então, é um Sem dúvida. controle que fica fora da mão do usuário, né? Por No isso caso que do filme, no caso do documentário, inclusive, ele estava muito focado na questão do uso dos dados para criar as tendências políticas, né? Eles estavam justamente focando, exatamente, eles estavam canalizando a divulgação de anúncios em pessoas que estavam ainda indecisas em relação a temas políticos. E aí, de certa exato. forma, acabou provocando um desequilíbrio nisso, né? E acabava incentivando o outro candidato, por exemplo. Né? Isso que foi o maior destaque dessa questão, né? Sim, a grande pegada é essa, quer dizer, esse é o malefício, né? Você poder, através dessas informações, conduzir grupos de pessoas para um tipo de identificação, um tipo de perfil, ou ainda para algo que eles não imaginavam que fosse ter, né? Então, você É, direciona uma intenção, direciona o objetivo para eles. Agora, sabe o que me assusta um pouquinho ainda, Flávio? Eu queria ouvir sua opinião em relação a isso. Muitas empresas ainda não fazem ideia ainda o que é LGPD, por mais incrível que pareça, né? A gente fala aqui no dia a dia, para a gente virou rotina disso, mas muitas empresas, talvez entre as pequenas e médias, não sabem do que se trata. E de fato é isso, Gustavo. Hoje a gente percebe que assim, nem 20% das empresas estão em conformidade com a lei, né? Muito longe de 20%. Isso é ruim por quê? Porque ainda as pessoas estão suscetíveis a terem seus dados pessoais coletados, tratados, sem que elas deem algum tipo de autorização ou sem que haja, de fato, o que a gente chama de hipótese legal de tratamento. Ou seja, eu posso tratar um dado pessoal? Posso, desde que siga determinadas regras. E essas regras elas estão dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, a empresa precisa conhecer as regras, conhecer quais são as hipóteses que dão a permissão para essa empresa trabalhar os dados pessoais, para que aí em seguida elas possam tratar de fato o dado pessoal. Não tenha dúvida. No nosso caso aqui, que a gente trabalha com a parte de software, a gente teve que se adequar a várias questões. Então, por exemplo, nós trabalhamos com um software hoje de gestão de formatura. Esse software de gestão de formatura, ele tem dados de adolescentes também, né? Os adolescentes que vão se formar aí em breve, todos os dados deles estão cadastrados no sistema. Então, a gente teve que fazer toda a adequação para ter consentimento dos pais, todo esse processo da LGPD.
né? Você acha que todos os softwares estão preparados já, Flávio, para isso daí ou não? Olha, infelizmente, não. A gente tem percebido assim, e como é que eu sei disso, né? Através da nossa equipe de trabalho, a gente, as empresas nas quais a gente faz o processo de conformidade com a LGPD, ou seja, nós temos uma consultoria que vai na empresa e coordena ela todas as ações para que ela possa atender aos requisitos da lei. Um dos aspectos é entender como é que os terceiros dessas empresas estão ou não adequados. E aí, quando a gente pesquisa nos terceiros dos nossos clientes, a gente percebeu que a grande maioria ainda não está adequada. Então, isso vai muito para empresas de software. Mesmo as empresas grandes, que nós temos grandes players, por exemplo, de ERP, ainda assim, a gente pode dizer que elas não estão 100% em conformidade com a lei. Atende já bastante coisa, mas a maioria ainda das empresas de software nem pensam ainda como fazer esse tipo de controle ou um requisito para atender a lei. Entendi, perfeito. Flávio, entrando no tema realmente que a gente está aqui à disposição para estar conversando sobre os cookies, eu vou te contar o que aconteceu hoje comigo e aí acho que vai ser um start muito interessante para a nossa conversa. Hoje a gente está fazendo a entrega de um site para um cliente e a gente já tinha solicitado para ela para que ela enviasse para a gente os termos lá de sigilo na hora de envio de um formulário. E ela falou assim para a gente: copia de qualquer site e usa o mesmo. O que você me diz sobre isso, Flávio? Eu acho que vamos dar, só com isso dá para a gente começar a nossa conversa, né? Bom, isso infelizmente é uma cultura do brasileiro, né? É o barra copy, como a gente falava na época do COBOL, do velho COBOL ainda, né? Ou seja, eu não tenho assim interesse em aprofundar determinados assuntos, então eu vou dar uma olhada no mercado, o que o pessoal está fazendo, vai lá e faz, né? Essa cultura do brasileiro realmente é uma cultura assim muito predatória, né? Porque ela acaba assim colocando as empresas numa situação que pode inclusive ser aplicada uma multa ou uma indenização, né? O que acontece é que a autoridade nacional ainda não está multando, mas as indenizações já Mas estão vai multar. acontecendo. Então, não custa nada realmente a empresa fazer, né, pedir, não, eu tenho meu advogado, eu tenho uma equipe que faz o trabalho da LGPD, eu peço para essa equipe desenvolver realmente os termos corretos, né? Então, É, isso infelizmente, é muito comum no Brasil, a gente convive com isso o dia todo. Mas essa cultura já está mudando, graças a algumas empresas que estão investindo justamente em conformidade, principalmente não só com LGPD, mas com outras conformidades também. Elas já têm uma cultura realmente de fazer a coisa certa e não fazer certas coisas como essa que você comentou é. agora, né? Aqui para a gente, Flávio, o que aconteceu? A grande demanda. A gente, quando vai desenvolver um site, a gente, por exemplo, na parte do formulário de cadastro, nós fazíamos apenas um formulário normal e com o botão enviar, né? Quando começou o assunto a tomar notoriedade da LGPD, as pessoas começaram a nos pedir, né, que a gente colocasse, então, o aceite dos cookies, né, e o termo de aceite também do preenchimento do formulário. Fala para mim um pouquinho, Flávio, então, o que são os cookies, né, no contexto da internet? Legal, ótimo. Acho que essa é uma grande oportunidade para a gente explorar esse assunto, que é um assunto assim, tem vários detalhes, né? Primeiro, assim, toda essa parte de cookies, né? O pessoal começou a fazer no Brasil sem saber por que fazia. Na verdade, copiando de fato aquilo que se tinha lá fora. E lá fora tem lei específica para cookies, coisa que no Brasil a primeira orientação que surgiu de fato foi em outubro do ano passado. Mas eu vou percorrer mais sobre isso, né? Mas o que é cookie, então, no contexto da internet? Vamos lá. Cookies são pequenos arquivos que eles são instalados no dispositivo do usuário, seja lá um computador, um celular, um tablet, qualquer dispositivo, né? Quando esses dispositivos acessam determinados sites da internet. Então, o cookie ele só aparece quando você pega o seu dispositivo, acessa um site na internet, ele vai lá, se esse site tiver algum controle de cookies, esse site vai lá e grava no computador ou no dispositivo justamente esses arquivos, né? Esses arquivos eles podem ser posteriormente lidos pelos mesmos sites. Então, assim, se o site X instalou um cookie X, né? Esse site X que vai ler esse cookie, não é um outro site que vai ler aqueles cookies. Então, ou seja, cada site que você acessa pode ter um ou mais, ou normalmente são dezenas de cookies, de diferentes tipos de cookies para o mesmo site, né? E aí que tá, esses cookies eles podem conter dados diversos,
Mas eles também podem conter dados pessoais, visando o Perfeito. atendimento de diversas finalidades, né? Eles falam que o pessoal usa os cookies para poder melhorar a sua experiência no site, né, Flávio? Na navegação. Essa é uma das finalidades, mas tem outras. Tem um exemplo de uma outra finalidade, Flávio, para a gente poder ilustrar? Por exemplo, conhecer assim o seu perfil para poder colocar para você mais informações sobre determinado produto, né? Aí não é Tá, só navegabilidade, aí de fato é perfeito. conhecer o perfil do usuário para jogar, por exemplo, propaganda para ele. Aí já vai pelo perfil mesmo, né? Pelo comportamento dele, para poder direcionar propagandas mais assertivas, né? Exato. Por que chama cookie, Flávio? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque e até é gozado ver que o pessoal coloca aquelas imagens de cookies como aquelas cookies da Chocook, né? Que é É, aquela bolacha, aquele biscoito com gotinhas de chocolate, para inclusive, né? mim é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas essa foi uma imagem que se criou e na realidade é meio falsa isso, né? A origem do nome ela foi inspirada nos famosos biscoitos chineses da sorte. Por Hum, quê? Dentro de cada biscoito da sorte tem aquela mensagem, né? Que você quebra lá o biscoito e vem uma mensagem lá, né? perfeito. Essa é a ideia que veio que a tecnologia pegou e o cookie tem muito antes do que a GDPR, do que a LGPD, do que qualquer lei de proteção de dados, né? Mas então, se você tem algo que você encapsula um dado, uma informação e transporta isso como se fosse um biscoito da sorte, daí isso que em inglês, inclusive, chama-se Magic Cookie, né? No Brasil a gente chama de biscoito chinês da sorte, né? Mas Uhum, do inglês é Magic Cookie, ou seja, o cookie mágico, né? Ou seja, ele transporta informação. Então daí ficou um termo técnico, né? Um termo de TI, de fato, sobre cookies, aham. um arquivo que contém dados, informações que são gravados no computador e são transportados em algum momento. Olha, saber o fundamento da palavra é fantástico. E É, fale uma coisa, para mim, Flávio. É, em que momento eu tenho que colocar aquela mensagem toda vez que você entra no site agora, virou padrão, né? Todo sim, site que você carrega, ele pergunta se você aceita ou não os cookies. é Qual isso. é o risco de eu não pôr essa mensagem hoje no meu site principal, por exemplo? Tá. Então vamos explorar o seguinte, Gustavo, né? Qual é a relação que existe do cookie com a LGPD? Porque você está falando justamente disso, né? Ou seja, a LGPD controla dados pessoais e os cookies eles Perfeito. podem conter. Então, os arquivos de cookie, quando eles são gravados no computador ou no dispositivo e posteriormente são lidos pelo site na qual o usuário fez acesso, esses cookies podem, primeiro assim, eles podem conter dados pessoais. Podem conter diversos dados, mas podem conter dados pessoais. Uhum, E estes, sim, os dados pessoais, eles estão sob controle da LGPD, né? Ou seja, entendi. na prática, se um cookie não possui dado pessoal, ou seja, se ele não identifica uma pessoa ou não torna a pessoa identificável, que esse é o princípio de dado pessoal, né? Identificar uma pessoa ou tornar uma pessoa identificável juntando vários dados lá. Então, se eu não tenho essa característica, eu nem precisaria tratar os cookies, né? E é interessante porque a gente tem assim, vários clientes que quando a gente vai fazer a análise dos cookies no site, tem site que tem cookie, mas não tem nada de dado pessoal. A gente Então não fala, ó, você, precisaria ter o termo. na prática não precisaria. Por quê? Porque eu não estou coletando dado pessoal. Agora, aí que tá. Como tem essa cultura de se copiar tudo que tem lá fora sem fazer qualquer tipo de critério, e todo mundo coloca no site, você fala assim, poxa, tal site não tem cookie, né, controle de cookie. Então quer dizer que ele não está em conformidade? Aí o pessoal já acha que aquele site não está em conformidade, mas na verdade aquele site não está tratando informações pessoais ou não Exatamente. está fazendo referência a informações pessoais que identifique a pessoa. Então, Exato. O próprio olha, site da nossa Flávio, empresa, né, no começo a gente não utilizava nenhum cookie, então né, nós não colocávamos. E aí os clientes falavam assim, viu, mas vocês falam tanto de cookies você não tem no nosso site. A gente não tem porque justamente eu não tenho cookie no site, né? Não não tem preciso. dados pessoais para tratar. Mas você vê o que é a cultura do brasileiro em relação assim a não entrar com profundidade no tema e quer só copiar daquilo que tem lá de fora. Então acaba acontecendo isso. Vamos falar de forma prática. Então, por exemplo, no meu site principal da minha empresa, eu não precisaria ter esse termo do aceite dos cookies, mas no formulário de contato, quando a pessoa vai preencher, lá sim eu preciso ter o termo de consentimento e os cookies, Flávio, é isso de forma prática?
Então, sim, o termo de consentimento, toda vez que você vai coletar um dado pessoal que ele não atende a uma hipótese forte de tratamento de dados pessoais, ou seja, se não é uma obrigação legal ou regulatória, se não é para execução de um contrato, se não for para alguma questão de você coletar dados para efeito de pesquisas anonimizadas, ou se é para uma questão de proteção ao crédito, se você é uma empresa de crédito, nessas hipóteses, você não precisaria coletar o consentimento. Então, você só coleta o seguinte: olha, eu não consegui atender nenhum tipo de hipótese de tratamento, mas eu quero coletar o dado da pessoa para fazer alguma coisa específica e declarada para ela. Aí, nessa hora, eu peço o consentimento. Então, a gente costuma dizer que consentimento é a base legal mais fraca que existe. Por quê? Porque a qualquer momento, o usuário, dono do dado pessoal, na LGPD a gente chama de titular do dado pessoal, ele pode revogar o consentimento. Então, o Perfeito. consentimento é a última das últimas hipóteses de tratamento, né? Mas na prática, então, se um cookie não possui dados pessoais, então ele não precisa ser feito, não precisa de nenhum controle, né? A menos que, de fato, eu esteja coletando dado pessoal através dos cookies, né? Entendi. Então, E mas tudo aí, isso e tudo isso que a gente está falando, Flávio, ele impacta em qualquer tipo de empresa, né? De qualquer porte. Empresa pequena, empresa grande. desde que haja, pode ser até um profissional liberal, se ele tem um site, se ele ganha dinheiro com a venda do produto ou serviço dele, mesmo como profissional liberal, ele está suscetível à lei. Só não está suscetível à lei, por exemplo, uma pessoa física para fins não econômicos. Então, Entendi. se eu quero fazer um site, por exemplo, de alguma coisa que eu gosto de fazer, de uma, sei lá, de culinária, de artesanato, e eu não uso isso aí comercialmente, é só para difundir uma ideia. Então, nesse caso, eu não precisaria É ter um hobby seu e hobby. você tem um site para isso, aí você não precisaria estar preocupado com isso. Mas se você fosse uma empresa e aqueles dados das pessoas fazem parte do seu produto em si, né, a transformação, aí você seria obrigado, né, Isso. Flávio? Se você coleta dado pessoal para fazer qualquer atividade econômica, você precisa de fato ter um controle de consentimento, ou pelo menos estar adequado à LGPD, né? Entendi. Então, assim, existe alguma regra específica aqui no Brasil sobre esse uso dos cookies? Agora sim, né? Até outubro, até setembro de 2022, não. Mas aí em 2022, em outubro, a Autoridade Nacional lançou um guia orientativo com mais de 40 páginas falando sobre o uso de cookies, né? Então, Entendi. é um guia bastante extenso e ele tem todas essas informações que precisa, né? Você tem isso O aí que resumido, Flávio? essa foi a grande sacada nossa também, porque você vai ler esse material sobre a LGPD, normalmente são termos, é um material muito extenso, né? Tá. Como nós temos uma equipe assim bem afiada e que busca a praticidade, a gente costuma resumir esse material. E nesse caso especificamente do guia de cookies, nós resumimos o guia inteiro de forma brilhante ali em 3 páginas. E o que contém esse resumo, né? Bom, como a empresa, né, deve usar os cookies na organização, o que deve conter a política de cookies, porque além de eu controlar cookie, né, eu tenho que ter por trás a minha política, ou seja, por que eu controlo, por que eu coleto, o que eu faço com isso, então a política tem que ser escrita, né? Quais informações sobre cookies devem ser colocadas no site, ou seja, preciso colocar tudo ou não, né? Como é que eu coloco os cookies no site, né? A gente colocou também, porque essa é a grande dúvida, para quem acessa site, sabe, a diversidade que tem hoje de formas de você pedir consentimento para cookie. Uhum. E hoje, de acordo com a nova regra, as novas regras da NPD, a grande maioria está coletando errado, né? E que é muito interessante isso. Então, está todo mundo pedindo cookie, mas está pedindo de forma errada, né? Entendi. Então, esse documento que nós produzimos, ele tem exemplos bem simples de como eu coletar o consentimento, incluindo assim, quais botões eu tenho que colocar e quais botões têm que estar ativos nativamente e quais têm que estar desativados nativamente. Ou seja, Tá. o que é o direito justamente das Tá. pessoas, né? Esse material que vocês produziram, quem seria o público-alvo dele? O público-alvo são pessoas que, de alguma forma, produzem ou desenvolvem o site, porque são elas que vão ter que fazer esse tipo de controle. É lógico que, desde a equipe de consultoria que produz lá, né, as regras, a política de privacidade, até quem desenvolve lá o front-end, tem que conhecer essas regras, por quê? Porque
tanto é aquele que está ali controlando a política, como aquele que está botando a mão na massa ali para poder desenvolver as regrinhas de controle, né? As regras de aplicação no próprio site. Então, ele vai desde a área de compliance, vamos dizer assim, passando por TI, Pessoal de até chegar no tecnologia, pessoal de compliance, o de jurídico. marketing, de desenvolvedores e tudo mais. Isso. Ah, que bacana. E para ter acesso a esse documento, Flávio? Aí, bem simples agora, como a gente fez um É, PDF dele, tem lá no nosso é, site, entrando aqui na modusdpo.com.br, entra lá no blog de cookies, tem um blog com justamente o tema cookies, e ali tá. embaixo tem o download, sem precisar coletar e deixar endereço, e-mail, nada. Está ali disponível para quem Mas quiser ter eu acesso vou à deixar o informação. link disponível, então, aqui no nosso podcast também, tá, Flávio? Ótimo, E aí o perfeito. pessoal acessa lá. Me fale um pouquinho do modus de PO, Flávio, da sua empresa. Como que você tem ajudado hoje os empresários em relação a isso? Bom, nós surgimos justamente com a ideia de fazer consultoria para empresas em adequar a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando surgiu a lei, a gente começou a trabalhar com isso. Eu ainda era gerente de TI de uma organização. Nós percebemos o grau de dificuldade que é você deixar uma empresa conforme a lei, né? Porque tem boa parte que são questões jurídicas, mas tem uma parte que é maior ainda, que é toda a parte operacional e tecnologia que tem que estar em conformidade. Então, baseado na experiência dessa empresa, né, que passou a ser depois o meu primeiro grande cliente, né, nós criamos uma empresa com várias vertentes de mercado, ou seja, a gente atende produtos, serviços, comércio, tudo mais, escolas, instituições religiosas, cartórios, indústria metal mecânica, metalúrgica, Essa sindicatos. parte da LGPD que vocês estão desenvolvendo envolve parte jurídica também, né, Flávio? Também, tanto é que nós temos duas advogadas que fazem parte da equipe, que tratam toda vez que a gente começa um trabalho, tem algumas questões jurídicas de extrema importância, e elas são super especialistas, assim, estão vivenciando isso também desde 2019, e já estão craques, assim, realmente, em pegar realmente as necessidades dos nossos clientes e ajustar o que tem que ajustar do ponto de vista jurídico, né? Depois tem a equipe técnica e operacional, que são o pessoal de TI e o pessoal de operações, que vai justamente colocar a parte de controles e requisitos e fazer com que tudo aquilo passe a funcionar dentro dos controles e requisitos exigidos pela LGPD. Excelente, Flávio, excelente. Esse tema, eu acho que é muito importante nessa área nossa de tecnologia. A gente aqui que está trabalhando o dia inteiro com essa parte de desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de sites, a gente percebeu a demanda. Então, esse tema não podia ficar fora, né, desse podcast. Eu tenho convicção que isso aqui vai estar ajudando muita gente. Flávio, para a gente já partindo para os finalmente, me fala como que as pessoas podem entrar em contato com você. Bom, nós temos um site, tem a nossa página também no Instagram, né? Mas o site é fácil, é modusdpo.com.br, né? Ali tem o contato nosso de telefone, de WhatsApp, e-mail, redes sociais, e é o nosso melhor canal de acesso às empresas, né? Não, show de bola, Flávio. Flávio, eu agradeço demais você estar aqui comigo. Sabe que é um orgulho muito grande poder trabalhar com você. Para quem está ouvindo agora, só para a gente encerrar de uma forma diferente, para quem está ouvindo aqui, Flávio foi meu chefe na Metodista, né, Flávio? Metodista de Piracicaba. Exatamente. A Alguns gente anos começou, trabalhando junto lá, né? a gente começou a trabalhar junto em 96. 96, Em isso mesmo. 96 a gente começou a trabalhar junto, mas aí eu fui trabalhar com você lá em 99, mais ou menos. Quando eu mudei de departamento, fui trabalhar com você. Muito orgulho de ter Exatamente. você como chefe e amigo, viu, Flávio? Mas você sabe que a recíproca é toda verdadeira, né, Edu? Ó, Então, vamos começar a jogar confete agora um pro outro. não, não, mas de fato é uma honra poder participar. Eu sei o quanto você realmente preza por qualidade na sua empresa, no seu trabalho, né? O quão sério você traz toda essa parte de marketing, de sistemas que você desenvolve, da parte de fábrica de software. Então, é Que realmente legal. assim, uma honra, né, a gente poder trabalhar em conjunto. E para a gente fechar, Flávio, que tipo de tema a gente poderia explorar a partir dessa questão da LGPD? Até para outros podcasts para você vir aqui compartilhar com a gente. O que você imagina que a gente pode estar discutindo?
Bom, eu vejo pelo menos dois temas bem importantes, né? Eu vou dividir entre aquilo que é das pessoas, né, terem conhecimento, a pessoa natural, né, ou aquilo que não é do lado profissional dela, e do lado profissional. Do lado não profissional, é as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a LGPD para elas poderem começar a exigir os seus direitos. Eu comparo muito a LGPD com a lei do consumidor, que lá atrás, 20 e tantos anos atrás, ninguém acreditava nela, né? Uhum. E foi graças a alguns incentivos de que as pessoas começaram a buscar pelos seus direitos que aí a lei do consumidor passou de fato a funcionar. A LGPD vai ser a mesma coisa, né? Então, ela ainda está engatinhando, por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem os seus direitos. Se conhecessem, elas pressionariam mais as empresas para as empresas trabalharem melhor os seus dados pessoais, com mais respeito, com mais dignidade, sem os grandes abusos que a gente ainda vê também em grandes corporações ainda, né? Então, esse é um Entendi. tema. O segundo tema é como é que eu pego, né, uma lei dessa, que é uma lei complexa, chata, ali, de tanta coisa que tem e é difícil de interpretar, como é que eu coloco essa lei dentro da minha empresa? Como é que eu faço para a minha empresa estar em conformidade com a lei? Então, esse é um tema que a gente poderia explorar, porque existem modelos para isso, né? Nós, por exemplo, utilizamos o modelo britânico, que é um modelo que foi pensado para a GDPR e depois foi trazido para o Brasil através dos cursos de certificação, que é o modelo mais abrangente. Então, a gente não inventa nada, a gente trouxe assim, essa metodologia de fora e ela funciona muito bem. Então, são dois temas, acho que, bem importantes para a comunidade. E uma coisa que me passou agora, Flávio, tem algum case, algum exemplo prático que você possa dar para a gente que aconteceu com alguma empresa, não citando nomes, mas já envolvendo essa questão de estar usando de forma irregular os dados das pessoas, para poder ilustrar para o pessoal a importância disso? Tem Qual que é o centenas melhor de... case? Não, dá o tem melhor centenas. case. Seleciona aí, ó, pinça o melhor case. Um que me veio agora de um cliente nosso, ele é um grande player no mercado, no segmento em que ele atua, segmento regional, inclusive. Ele tem uma abrangência não só em Piracicaba, mas uma abrangência regional. E é uma empresa assim super respeitosa, que trata bem os seus funcionários, os seus clientes, buscou a adequação na LGPD. Ainda assim, você pode ter tudo muito bonitinho. Os incidentes eles podem acontecer. O Entendi. bom é que quando acontece o incidente e você está em conformidade com a lei, você consegue se safar de uma eventual multa ou uma indenização. Então, esse é um caso que aconteceu, que foi o seguinte: esse cliente ele tem uma equipe, sei lá, de mais de 200 funcionários que trabalha ali na área de serviços. E um cliente liga para ele falando: olha, o meu dado pessoal foi vazado nessa empresa. Primeiro, assim, que o cliente, essa empresa tem um canal específico do encarregado de dados pessoais, que é o canal do DPO. Mas o Perfeito. cliente, né, não se atentou a isso e ligou para uma pessoa lá dentro e falou: olha, eu vou ver um vazamento de dados pessoais. Mas já E acusando a aí, empresa que foi lá o já vazamento. acusando a empresa. Isso tem acontecido muito, né? Aqueles que pegam a lei ali, assim, um pouquinho da informação, ele pode. E aí a empresa estava bem preparada para isso, né? Porque nós fizemos vários treinamentos, é o que eu falei, se a empresa está em conformidade, ela tem condições de se livrar já do problema de bate e pronto. Então, a pessoa estava bem treinada, ela falou: mas como assim? O que o senhor quer dizer com vazamento de dados pessoais? Ah, porque aconteceu o fato de o meu sobrenome aqui está errado e ele estava errado no contrato de vocês. E eu recebi uma informação por fora da empresa com o sobrenome errado igualzinho. Hum. E daí, Flávio? E daí que nós começamos a rastrear nós tínhamos já mapeado toda a estrutura de dados, as rotinas de trabalho, inventariamos tudo bonitinho, fizemos a análise de riscos, e aí a gente pode perceber que, através da forma como ele falou que poderia ter vazado o dado pessoal, não existia nenhuma evidência que tenha sido nessa empresa. E Entendi. assim, era apenas uma letra errada no nome, que várias outras empresas poderiam O meu caso, todo mundo erra meu Gonzales com Z e S. Yes. Mas isso é um erro que era mais ou menos o erro dessa pessoa que reclamou. Era um erro até muito comum de acontecer.
E aí, graças a essa empresa, ter toda a documentação muito perfeita, já perfeita não digo, mas já bem avançada em termos de adequação, porque perfeita é isso, né, seria demais falar em perfeição. Isso tem muita informação que precisa ser tratada de uma forma geral. Mas ela tinha todos os controles, desde o mapeamento da rotina de trabalho, o mapeamento dos dados pessoais que eram coletados, todos inventariados, todos analisados segundo os critérios de controle de segurança. E aí a gente percebeu, olha, não tem Não foi como aqui. não foi aqui. E Que aí quem legal. está de fora, é lógico, ele quer trucar, né? Falar, vou jogar o verde lá para ver se eu colho maduro, né? Então, É. se você pega uma empresa despreparada, Eu ia falar isso né? agora, Flávio. Se pegar uma empresa despreparada, ela não sabe nem por onde começar a responder. Exatamente. Que Então, coisa. o bom da conformidade é isso, que você tem tudo nas suas mãos e, quer dizer, que se acontece o incidente, e mesmo assim já teve caso de acontecer um incidente e, de fato, o incidente aconteceu na empresa. Mas a gente soube controlar isso junto com o cliente e não deu nenhum problema, inclusive nem de multa e nem de indenização. Quer dizer, Entendi. precisa estar realmente seguindo ali os controles e requisitos, ter a documentação sempre atualizada, isso vai evitar mais dissabores, né? Não, não tenha dúvida. Flávio, a gente poderia ficar conversando sobre esse tema aqui fácil, 2, 3 horas. Com certeza. Superficialmente ainda, né? Flávio, vamos encerrar mesmo. Eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigado. Tá convidado para outro já, viu? Já está aceito, inclusive. Maravilha. Pessoal, para quem está ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente no @ecliente, lá no Instagram. O meu pessoal é o @ggonzale. Também a gente está nas plataformas de podcast, onde você pode baixar esse episódio. E não esquece de deixar a sua avaliação, porque ela é fundamental para a gente poder impulsionar e poder levar esse conhecimento aqui para mais pessoas. Flávio, ótima semana para você, meu querido. Para você também, Gu, para todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo aqui. Valeu, um abraço. Abraço.